Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar da nova série médica da Netflix, que se chama Pulso, e ela é estrelada pela Willa Fitzgerald. Nós, fãs aí de Scream da MTV, estamos muito felizes com a nossa diva protagonizando uma série. Eu não sei se eu já falei aqui, talvez eu tenha falado isso no vídeo de Respiro ou não, mas eu não sou super fã de séries médicas. Essa série me fez ficar extremamente engajada. O começo desse vídeo eu vou fazer sem spoilers, porque eu quero comentar aí o que eu achei, sem dar muitos detalhes dos acontecimentos finais, mas eu quero também falar do final e de expectativas e coisas do tipo, então vamos ter essa divisão aí no meio do vídeo. Vou avisar quando os spoilers forem começar. Enfim, Pulso acompanha aí um dia a dia ali de um hospital, né? Principalmente no começo ali da série, onde Miami está passando por um furacão, né? E aí a gente vê todo esse desespero e o preparo também dos médicos para atender os pacientes no meio de todo este caos. A nossa protagonista, que é a Willa Fitzgerald, interpreta a Dani, e nós temos também outros personagens ali, temos a diretora ali dos médicos ali do hospital e tal, que é a doutora Cruz, temos também o doutor Soriano, que pra quem achou a carinha aí familiar, é o nosso Alex Romero de Bates Motel. Temos também a irmã da Dani, que é a Harper, que ela é cadeirante, inclusive a atriz também é cadeirante, o que é um trabalho de inclusão muito legal. Temos o Elijah, que também ali é um médico residente, assim como a Dani, eles começaram juntos e tal. E o Cole, que é um médico bem garanhão, que tem uma personalidade meio duvidosa, assim, que tem umas atitudes meio... que a gente fica meio, às vezes a gente gosta deles, mas às vezes a gente não gosta dele. Ele é um personagem bem complexo. E claro, a gente tem o Xander Phillips, que a gente não sabe ao certo ali qual que é a do Xander, se ele é bom, se ele é mau. A gente sabe logo de cara que teve uma reclamação de assédio da Dani contra ele, só que a gente não entende direito ali o que tá acontecendo, né? Como que isso aconteceu, que relação eles tinham e tudo mais. Então a gente tem todos os acontecimentos no hospital e o que a linha que estrutura esses acontecimentos no hospital são os acontecimentos ali do passado, né, de alguns dias atrás, só que a gente vai acompanhando desde um ano antes, quando o Xander e a Dani se conheceram. Então isso é meio que a espinha dorsal da história, né? Ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando essa parte frenética do atendimento no hospital, a gente acompanha os acontecimentos da vida pessoal deles ali ao longo dos dias, de um ano para trás até o atual, até o acontecimento desse reporte aí, né, que ela fez de assédio. A gente tenta entender o que houve. Cara, uma coisa que eu preciso dizer é que eu gostei muito da Dani. Eu achei ela uma personagem muito interessante, eu adorei acompanhar ela, eu fiquei super engajada com ela. Todo mundo que arrumava algum problema com ela, eu ficava irritada com a outra pessoa, porque eu me apeguei a ela, eu achei ela uma personagem muito real, assim, extremamente dedicada, mas que algumas pessoas duvidavam dela em alguns momentos, digo, profissionalmente mesmo, assim, e a gente viu que ela batalhou muito pra estar ali, e o que é muito legal, né? A gente tem episódios também que falam sobre a família dela, a vida dela e tal, então a gente viu o quanto ela se esforçou pra estar ali. Então eu me apeguei muito a Dani, e todo mundo que em algum momento arrumava alguma treta com ela ficava muito irritada. E eu não acho que é nem porque eu gosto da Willa Fitzgerald, eu acho que é porque realmente ela construiu uma personagem bem interessante ali. Gosto dos acontecimentos no hospital, gosto como a gente tem tempo interessante de tela pra todos os personagens, né? Todos eles têm procedimentos importantes que acontecem ali, todos eles têm erros, né? Eles são humanos, e todos eles têm um grau de importância realmente pertinente ali pra série, né? O que eu queria dizer é que eu recebi a série e eu pensei, vou ver alguns episódios aqui pra dar uma adiantada no conteúdo e tal. Eu sentei no sofá e eu assisti os 10 episódios em um dia só, porque eu não conseguia parar de ver. Eu simplesmente não conseguia parar de ver. E como eu falei, eu não sou super engajada com séries médicas, não é muito meu rolê, assim. Não acho ruim, mas, tipo, não é algo que eu vou atrás, assim, pra assistir, como eu tenho várias amigas que são super viciadas em série médica. E essa eu fiquei bastante obcecada. Aliás, uma personagem que eu amei muito foi a Camila. Eu acho que ela é minha personagem favorita. A Camila e o Luiz, que é o chefe da enfermagem. A Camila é uma residente ali, né? A gente tem outra residente também, que é a Sophie Chan, mas enfim, as duas têm uma dinâmica bem interessante também ali, mas pra mim a Camila, cara, icônica. Achei ela uma fofa, uma querida, assim. Amei muito a Camila e amei o Luiz, que é o chefe da enfermagem. São dois excelentes personagens. E enfim, é uma série que tem um desenvolvimento de personagens bem interessante ali. A gente entende como cada um deles tem questões pessoais envolvidas. Muitos tentam não levar pro trabalho, outros acabam levando. É uma série que aborda bastante o psicológico dos personagens, né? Como eles lidam com as situações e a relação interpessoal deles ali, assim. Eu achei um acerto bem legal da Netflix. Eu não acho que é uma série super elaborada,
elaborada, assim, com textos, nossa, super profundos, nem nada do tipo, mas é uma série bem crua com relação aos sentimentos, assim, dos personagens, o que é muito legal. E eu fiquei, assim, cara, eu assistiria mais 20 episódios dessa série, porque eu gostei muito. Então eu fiquei muito surpresa mesmo, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, assim, da série, mas ela me surpreendeu bastante. Achei a dinâmica entre os personagens muito boa, eles têm muita química, parece que eu tava assistindo, sei lá, a terceira ou quarta temporada de uma série, porque os atores estão muito bem em cena ali. E eu gostei dos plots que são trazidos ali na história. É quase como uma série médica daquelas semanais, assim, de TV aberta, no sentido de que cada episódio meio que trata um negócio, assim, sabe? Mas os episódios são interligados, sim, de forma com que, né, a história que começa no primeiro, lá no quinto, sexto, ela volta a aparecer, e enfim. Mas, e pra mim, essa história do por trás, que liga todos os episódios, que fala da relação ali da Dani com o Phillips, é extremamente engajante, assim, eu fiquei muito engajada porque eu queria muito saber o que estava acontecendo entre eles. Então, eu gostei muito dessa série, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, inclusive eu comentei dela com um amigo meu, e ele falou, nossa, mas eu não sabia que você gostava de série médica. Eu falei, cara, não é meu rolê, mas eu adorei essa. E eu super recomendo você assistir Pulso e me contar o que você achou. Você é fã de Grey's Anatomy, inclusive eles referem Grey's Anatomy logo no primeiro episódio, se eu não me engano, que eles fazem uma pequena piada com isso, mas eu acredito que quem curte série médica vai gostar dessa, porque eu achei bem legal, assim, bem legal mesmo. Eu gostei bem mais dessa do que eu gostei de Respira, por mais que eu tenha gostado de Respira, eu achei essa uma série mais interessante, assim, e eles mostram mais dos procedimentos médicos, assim, tem mais detalhes, parece que a série teve mais orçamento do que Respira, de um modo geral. Enfim, eu vou falar agora da série com spoilers, então caso você não tenha assistido, eu genuinamente recomendo. Eu achei uma série bem legal, fiquei muito ali engajada com as histórias, e eu acredito que você vai gostar também. Bom, agora vamos falar dessa série com spoilers, né, porque temos muitas questões a serem abordadas aqui. Bom, a Dani é uma personagem extremamente esforçada, extremamente dedicada, e nós vemos tudo isso ao longo dos episódios. Aos poucos nós entendemos que ela e o Xander, ou o Phillips, enfim, eles tiveram um relacionamento, e a gente tinha que entender exatamente o que houve ali, né, que ela fez esse reporte. Eu tô falando primeiro deles, mas eu quero também falar dos outros personagens, porque eu acho que tem relações interessantes aí com relação a todos eles. Mas, enfim. A coisa é que o Phillips, ou o Xander, enfim, ele era um superior. A Dani realmente é bem compreensível ela tá nesse desespero que ela tava, de que as pessoas iam pensar que se ela fosse a chefe dos residentes, eles iam achar que ela, né, só conseguiu por estar com ele e não por ela ser extremamente competente, o que ela era, né? Ela demonstra ao longo da série que ela é muito competente, ela é muito boa. Então, é extremamente compreensível, e isso é um ponto que eu acredito que só mulher vai entender. Tipo, só mulher consegue se colocar no lugar da Dani nesse ponto de entender esse sentimento de desespero, de sufoco que ela sentiu ao longo de todo esse ano que ela tava com o Xander. Ela amava o Xander, ela ama o Xander, ela fala isso, né, que ela ama ele. Só que ela tinha esse sentimento sufocante de que a coisa pela qual ela lutou a vida toda, né, que ela estudou ali, enfim, pra conseguir, e ela era merecedora, as pessoas iam achar que foi porque ela dormiu com o cara que escolhia, entre aspas, né? Por mais que eles falem ali que é a Cruz que decide e tal, meio que a palavra mais pesada era a do Xander. Então, você imagina, né? Tipo, você ter que escolher um cara, entre um cara que você gosta muito e aquilo pelo qual você lutou a vida toda, e você quer ficar com ele, mas você quer continuar lutando por aquilo que você sempre quis profissionalmente, só que se você conseguir aquilo que você sempre quis profissionalmente, as pessoas vão te acusar de você não ter se esforçado o suficiente, que tipo, que você não era merecedora, você só conseguiu porque o cara te deu. Velho, isso é de enlouquecer. Então é perfeitamente compreensível ela ter surtado nesse ponto, né? Não vou tirar de forma alguma esse peso da consciência ali da personagem, porque realmente é compreensível esse surto que ela teve. E a irmã dela aconselhou ela de ir na RH, porque querendo ou não, ele era um superior a Dani, né? Assim, ele tinha ali um certo poder, né, sobre ela, né, porque ele era superior a ela no trabalho e tudo mais. Quem sou eu pra opinar, né, no que a Dani devia ou não fazer, mas claramente ela foi na onda ali do incentivo da irmã de reportar e tudo mais, só que ela mesma logo em seguida se arrepende, sabe? Ela fica assim, cara, não sei, porque eu amava ele, né, amo ele, ela fala várias vezes que ele ainda ama ele. E ela e a Harper, elas têm um relacionamento complexo ali, né, a gente descobre que a Harper, ela é cadeirante, ela ficou paraplégica por causa
do pai delas, né? Que o pai delas empurra elas da escada. E o pai delas tem um relacionamento péssimo com a Dani. E a Dani, a gente vê que ele é muito cruel com a Dani, de um modo geral, assim. E muito dá a entender a série que ele culpa a Dani pela Harper ser paraplégica, sendo que ele que empurrou. A gente tem esse relacionamento familiar complexo entre os três. Quando a Dani tenta fazer as coisas, o pai simplesmente não aceita. Ela tem vários traumas, né? Ela é uma personagem bem traumatizada. O próprio Xander, ele fala, tipo, no momento que ele dá uma surtada ali, quando eles estão num atendimento, que ela tem medo porque quando ele falou que amava ela e tal, porque a mãe dela fugiu e o pai dela era, tipo, um esquisito, completamente ausente, né? Então, ela tem esse bloqueio emocional, assim, ela é uma personagem bem complexa, mas, inclusive, ela tem uma dificuldade de entender essa empatia que a Cruz tem com os pacientes, né? O que é bem interessante, né? A Cruz ensina bastante pra ela, e eu acho isso muito legal na série. Uma coisa sobre a Cruz que eu fiquei meio assim é que, cara, eles estão ali no meio do furacão e aí a Dani não queria contar pra Cruz que a filha dela tinha chegado ali, né, do acidente do ônibus, mas quando a Cruz fica sabendo, a Cruz simplesmente deixa de atender pra ficar do lado da filha. O que, olhando do ponto de vista de mãe, é completamente compreensível, né? Tipo, ela querer ficar ao lado da filha dela. Só que ela mesma estava reclamando que eles estavam sem Steph, né? Então, assim, se ela não tinha cabeça pra fazer uma cirurgia delicada, ela pelo menos podia ajudar na triagem, alguma coisa assim, sabe? Porque ela ficar parada ao lado da filha dela não ia fazer a filha dela melhorar mais rápido, sabe? Então, tipo, eu não quero que vocês enxerguem essa minha crítica como uma forma, como uma visão insensível. Não, pelo contrário. Eu já falei aqui que eu entendo o lado materno dela querer estar ali ao lado da filha dela, é perfeitamente compreensível. Mas, ao mesmo tempo, é isso que eu falei, né, que o hospital tava com uma equipe já meio enxuta ali, eles estavam lascados de, tipo, faltando energia e tava mal e tal, então, assim, sabe, ela... Ai, não sei, é que pesou um pouco pra mim ela não ter praticamente ajudado ali no meio do furacão, mas enfim, né, tudo bem. E nós temos outros plots interessantíssimos ali. Eu queria ter visto mais o Dr. Soriano, ele pra mim é um personagem interessante, super responsável, ali, o chefe de cirurgia e tal. O Cole, a gente viu que ele é bem ganancioso com as coisas, assim, bem narcisista, ele tem aquele envolvimento com a Ania, paciente ali, que era extremamente proibido, né, e ao mesmo tempo que ele tem um relacionamento com a Cassie, que é uma personagem muito legal mesmo, ela é uma enfermeira super inteligente, super dedicada, super atenta a tudo que tá acontecendo, então ela é uma personagem excelente. Eu fiquei chateada que ele, tipo, trata ela assim, né, como se ela fosse uma X ali. Eu gosto muito da Cassie, ele não merece a Cassie, ela é areia demais pro caminhãozinho dele, ela é maravilhosa, como o próprio Luiz fala, cara, se você fizer alguma coisa pra magoar ela, eu vou quebrar você. Luiz é um divo. Mas assim, fiquei chateada que a Cassie, sendo uma pessoa tão legal, ela se submete a essas coisas, né, de um relacionamento tão ruinzinho, assim, né. Então, o Cole, pra mim, foi amor e ódio, porque em alguns momentos eu gostava bastante do Cole e outros não. Como, por exemplo, eu me irritei muito porque ele passou boa parte da série contra a Dani, e aí, quando o Xander voltou, ele falou assim, mas você voltou porque a sua família é rica, né? E, tipo, dele ficou contra o Xander. Eu fiquei assim, você ficou infernizando a vida da Dani a temporada inteira, e agora que o seu amigo voltou, você tá bravo. Entendeu? Tipo... Se não beneficiar ele se incomoda. Então, nossa, eu fiquei... O Cole, ao mesmo tempo que algumas coisas dele eu gostava, outras coisas ele me irritavam muito, mas eu acho que ele é esse personagem aí meio anti-herói, assim, uma vibe meio que a gente tem uma dualidade, né? A gente gosta e não gosta dele ao mesmo tempo, porque ele tem uma personalidade meio complicada, assim, né? O Xander, a gente já vê que ele é um personagem bem dedicado, né? Ele é esforçado. Ele tem alguns momentos... de quando ele tava com a Dani, eles estavam num relacionamento que ela fazia uma coisa perfeita e ele meio que dava uma cutucada, assim, sabe? Como se ela não fosse perfeita o suficiente. Tipo, por exemplo, ela faz aquele negócio que é tipo uma extração, um negócio ali na coluna, né? Que ela tira aqui nas costas do cara. E todo mundo celebra e tal, e dele... a gente vai ver na análise se foi perfeito, né? Tipo, meio que dando uma diminuidazinha nela, assim, sabe? Então não era um relacionamento 100% perfeito, assim. Ele exercia a dominância sobre ela em alguns momentos, sim. E isso ficou claro com os flashbacks que a gente tem ao longo dos episódios. Mas, ao mesmo tempo, eles gostavam muito um do outro, né? A gente via que era recíproco isso. Eles continuam gostando, porque eles falam, eu te amo, tipo, no presente ainda. Tanto é que ali tem uma cena que ela fala, quem sabe eu sou demitida e a gente pode começar de novo. Ou seja,
ela tem vontade, né, de começar de novo com ele. Antes de eu falar do final dos dois, eu queria falar sobre a Camila e a Sophie, né? No começo eu fiquei muito estressada com a Sophie, porque ela ficava desmerecendo a Camila, tentando dar uma humilhada na Camila, e isso me irritou, porque a Camila é uma fofa, eu amei a Camila. Mas a gente vê que tem um desenvolvimento certamente romântico ali, dependendo, né, da visão, principalmente pelo lado da Sophie. E, cara, na cena final das duas ali, onde elas estão se olhando, eu falei, mano, elas vão ficar juntas. E daí eu comecei a dar uma chipada nelas ali, porque eu acho elas fofas juntas, né? A gente vê essa diferença de personalidade entre elas e o quanto elas acabam se dando bem ao longo do tempo, né? A Sophie começa a tomar partido da Camila para ajudar ela, começa a enfrentar o Cole porque a Camila deu uma incentivada nisso, o que é muito legal também. No final, a gente tem aquela cena ali onde a Sophie tá, tipo, muito engajada ali, muito olharzinho de apaixonada e tal, e a Camila também tá olhando pra ela assim, daqui a pouco aparece o noivo da Camila. Eu não sei se a série vai ser renovada, porque pra mim, eles fizeram o seguinte, eles deram um desfecho nessa primeira temporada, só que eles fizeram algumas coisas que possibilita ter uma segunda temporada, como, por exemplo, apareceu o nosso Jared de Manifest, né, interpretando o Patrick, né, que é o médico ali que vai assumir a parte da emergência. Ele aparece no finalzinho, né, ou seja, dá a entender que ele é um personagem que seria relevante numa segunda temporada. Então, se a série fizer sucesso, ela tem ali vários ganchos que podem ser puxados para uma segunda temporada, e um deles seria esse suposto relacionamento ali entre as duas, né, eu acho que poderia ter um desenvolvimento ali de algo entre elas e seria muito legal. Eu gosto que elas têm uma personalidade bem diferente, mas eu acho que seria muito legal. Outra coisa que poderia rolar nessa segunda temporada também é o caso ali com relação ao Cole e a Cassie, né, viu como que isso ia se desenvolver. Mas falando ali dos nossos protagonistas, a cena final da Dani fala muito, né, porque ela pula no mar se sentindo livre. Por quê? Porque ela não pegar o cargo de chefe dos residentes acabou que foi uma liberdade pra ela, entendeu? Ela tirou um fardo das costas dela, porque acabou que foi melhor pra ela, entendeu? Ela se esforçou muito por isso, ela queria muito isso, mas não era isso que o destino tava guardando pra ela, né? Que, no caso, o Patrick mudou ali, né? Porque quem tinha decidido, a Cruz tinha decidido que ia ser a Dani, né? Enfim. Mas só que acabou que foi melhor pra ela. Ela se tirou um fardo das costas dela que tava muito, muito, muito pesado. Então ela ficou mais feliz não sendo do que sendo a chefe dos residentes. O que é muito interessante, né? A gente vê, porque às vezes o que a gente quer muito pra gente não é o que o destino tem reservado pra gente. Às vezes o melhor pra nós é outra coisa. Então, de verdade, assim, eu achei um final bem interessante pra ela. Só que eu queria que eles tivessem ficado juntos. Ai, meu Deus, será que isso é muito errado? Quer dizer, né, enfim, eu não sei, que eu acabei chipando muito eles ao longo da história ali. Eu acho que eles terminaram ali em bons termos. E pra mim, se a série for renovada, super daria a entender que ela poderia ficar com ele ali, né? Porque ela até fala assim, eu vou sentir falta dos nossos jantares de domingo, porque, né, dá a entender que eles não vão voltar de qualquer jeito. Só que, gente, teria uma segunda temporada inteira pra desenvolver esse negócio, entendeu? Eu super acho que eles poderiam ser um casal ali na segunda temporada. Eu senti que eles estão tentando puxar o Elijah pra isso daí, né? Em alguns momentos eles colocam ele como se ele fosse meio afim dela e tal. Assim, o Elijah é um personagem que eu gosto, mas ele me irritou em alguns momentos, me irritou quando ele não teve ao lado da Dani quando ela precisou dele ali, ele foi lá e reportou pra Cruz o negócio da filha da Cruz. Ele, em alguns momentos, ele foi meio arrombadinho, assim, com ela, sabe? Eu fiquei meio assim e tal, com algumas decisões. Algumas coisas eu senti que ele pensou mais com a emoção do que com a razão, né? Pra fazer o que, pra medicina é meio complicado, né? Às vezes você precisa ser um pouco mais racional do que emocional. Então, ele é um personagem que, pra mim, ele não é tão dualidade que nem o Cole, assim. Ele é um pouco mais bonzinho do que o Cole, mas em alguns momentos eu senti ele meio assim também. Dá pra ver que ele tem um pouco de ciúme ali da Dani e tal. Então eu acredito que... E aquela setagem ali pro final, onde ele tá na sala e ele pega uma foto, e a Dani tá na foto também e tal. Pareceu pra mim que de repente eles vão querer fazer um triângulo amoroso entre ela, o Elijah e o Xander numa segunda temporada, não sei. Mas isso aqui eu tô especulando caso eles renovem, né? Eu não sei ainda como é que vai ser o desempenho da série na plataforma. Mas sendo muito, muito sincera, eu gostaria que a série fosse muito bem, fosse renovada, porque eu gostei bastante. Eu queria ver mais da Dani, eu gostaria de ver mais do Xander com ela também. E mais a Camila, da Sophie, enfim, todos os personagens aí, porque eu acho que tem história pra ser contada. Pode ser essa a série carro-chefe médica da Netflix, né? Quem sabe? Enfim, me contem nos comentários o que você achou de Pulso, porque eu gostei bastante da série. Um beijo pra vocês e até a próxima!